Albert Camus, um dos maiores escritores do século XX e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, morreu de forma trágica em 4 de janeiro de 1960, em um acidente de carro no interior da França. Ao lado de seu corpo, encontraram um detalhe perturbador: um bilhete de trem, justamente para a viagem que ele deveria ter feito naquele mesmo dia. Por que então Camus estava dentro daquele carro? Teria sido mesmo um acidente ou haveria uma conspiração por trás da morte de um dos autores mais influentes da Europa? Para entender o Camus, a gente precisa voltar lá para o começo, em 7 de novembro de 1913, numa vilazinha na Argélia francesa. Ele nasceu numa família bem simples, com um irmão mais velho e uma mãe que era só amor. A vida era tranquila, mas não por muito tempo. Em setembro de 1914, a Primeira Guerra Mundial explode e o pai do Albert é chamado para a guerra. Sem nenhum preparo, ele morre nas primeiras semanas, deixando a mãe do Camus sozinha para criar 2 filhos. E ela não tinha muita ajuda. Era meio surda, não sabia ler nem escrever e era bem na dela. A família se muda para um apartamento apertado e sem nada nos bairros pobres de Argel. Mas o pior ainda estava por vir: a avó. Ela era tipo uma tirana. Controlava tudo na vida dos meninos com mão de ferro. E sim, ela tinha um chicote feito de tendão de touro. No meio dessa barra toda, o jovem Albert sonhava em fugir. O futebol virou a primeira paixão, e ele era um goleiro fera, sonhando em ser um grande jogador. Mas o Camus também era super inteligente na escola, mesmo que a avó não desse a mínima para os estudos, querendo que ele trabalhasse desde cedo. Foi aí que apareceu um herói, o professor Louis Germain. Ele viu o potencial do Albert e o inscreveu para uma prova de bolsa de estudos. Depois de muita insistência e briga com a avó, o Albert fez a prova, passou e ganhou uma bolsa integral. Essa bolsa não só abriu as portas do ensino médio, mas também o jogou de cabeça na literatura e na filosofia, coisas que mudariam a vida dele para sempre. Anos depois, quando ele ganhou o Prêmio Nobel, a primeira pessoa que ele agradeceu não foi da família, nem outro escritor, mas sim o professor Louis Germain. Isso mostra o quanto a educação foi importante para ele. Com a bolsa de estudos, Camus mergulhou de cabeça na faculdade, lá na Universidade de Argel. Ele se apaixonou pela filosofia, devorando tudo, desde os pensadores gregos antigos até os mais modernos. Mas o mundo real lá fora estava pegando fogo. A Argélia, dominada pela França, era um caos de pobreza e revoltas. Camus sentia que não podia ficar parado. Ele precisava fazer alguma coisa. Para lutar por justiça, ele entrou para o Partido Comunista, achando que ali encontraria as respostas. Mas a decepção veio rápido. Camus percebeu que o partido estava mais preocupado em seguir ordens de Moscou do que em ajudar o povo argelino de verdade. Chateado, ele saiu do partido. Uma decisão que, ironicamente, traria problemas para ele no futuro. Enquanto a cabeça do Camus fervilhava com ideias de filosofia e política, o corpo dele enfrentava um problemão. Aos 17 anos, ele pegou tuberculose. Essa doença não só acabou com o sonho dele de ser jogador de futebol, mas também o impediu de ir para o exército como pai. A vida parecia estar contra ele e ele ficou bem para baixo. Tentando encontrar um pouco de luz, Camus se casou pela primeira vez em 1934 com a Simone, uma atriz que, infelizmente, era viciada em morfina. Camus, com a inocência de um jovem de 20 anos, achou que podia ser o herói dela, que o amor dele ia curar tudo. Mas a vida real é bem mais dura. Ele descobriu que a Simone estava traindo ele com o próprio médico que ele tinha contratado para ajudar ela a largar o vício. Que golpe, né? Camus, revoltado, começou a ter vários casos também, e o casamento, claro, foi pro ralo. Anos depois, Camus conheceu a Francine, casou de novo e teve 2 filhos, o Jean e a Catherine. Parecia que finalmente ele tinha encontrado a paz e a felicidade. Mas a cabeça complicada do Camus, ou talvez a busca por algo que ele nunca achava, levou ele a mais traições. Ele se envolveu com a Maria, uma atriz espanhola, num caso secreto que durou 13 anos e teve um monte de cartas trocadas. A Maria queria casar. Deu um ultimato para o Camus, mas ele escolheu ficar com a Francine. Só que o caso com a Maria continuou, e quando a Francine descobriu, foi um choque enorme. Ela teve um colapso nervoso, foi para o hospital e até fez terapia de choque. Dizem que nas crises ela gritava o nome da Maria, culpando ela pelo fim do casamento. Mesmo causando tanta dor, Camus manteve um relacionamento com a Francine, a Maria e outra amante até o fim da vida, planejando encontrar as 3 pouco antes de morrer. Uma vida amorosa tão enrolada e cheia de idas e vindas quanto a própria filosofia dele. A obra de Albert Camus é super importante na filosofia,
E o livro mais famoso dele, O Estrangeiro, mostra bem como ele via a vida. A primeira frase do livro, "Mãe morreu hoje ou talvez ontem, eu não posso ter certeza", já te joga de cara na ideia dele do absurdo, aquela busca louca que a gente tem por um sentido na vida, num universo que parece não ligar pra nada. Mas voltando para a morte dele, a ideia de que foi só um acidente começa a desmoronar quando a gente vê as pistas e as teorias que apontam para algo bem mais sinistro. Lembra daquele carro de luxo, o Facel Vega, que saiu da estrada do nada? Pois é, a coisa fica ainda mais estranha. Uma das teorias mais fortes envolve a KGB, o Serviço Secreto da União Soviética. Camille, depois de sair do Partido Comunista e criticar a União Soviética abertamente, virou um alvo fácil na Guerra Fria. Jornalistas da época acharam papéis que falavam de planos soviéticos para calar ele, talvez sabotando o carro. Tem até relatos de que agentes soviéticos mexeram nos pneus do carro dele, causando o acidente fatal. Será que a KGB foi a responsável pela morte de um dos maiores escritores do século XX? Outra teoria, que também dá um arrepio, diz que a morte de Camille foi tramada por gente mais próxima. Na Guerra Fria, livro não era só livro, era uma arma poderosa para controlar o que as pessoas pensavam. Um autor com a fama e a influência do Camus, que escrevia coisas que incomodavam tanto o governo russo quanto o francês, virou um problema. A editora dele, a Gallimard Publicações, estava sob uma pressão enorme dos dois governos por causa dos livros radicais do Camus. O Michel Gallimard, que estava dirigindo o carro e era dono da editora, estava sofrendo as consequências das publicações do Camus. A teoria é que o Michel, desesperado para acabar com a pressão, convenceu o Camus de ir de carro em vez de trem e aí, de propósito, jogou o carro para fora da estrada, mirando no lado do Camus para garantir que ele morresse. Mas o plano pode ter dado errado, porque o Michel também morreu no acidente. Acidente ou assassinato? A verdade sobre a morte de Albert Camus continua um mistério, com um final trágico para uma vida incrível, cheia de busca por liberdade, justiça e um sentido para tudo isso. A vida de Albert Camus foi uma montanha-russa de emoções, inteligência e contradições. Um cara que, mesmo vindo de uma infância difícil, virou um dos maiores pensadores de seu tempo. As obras dele, com a tal da filosofia do absurdo, nos fazem pensar sobre a vida, sobre encontrar um sentido mesmo quando tudo parece sem sentido. Mas a morte dele, cheia de mistério e teorias da conspiração, deixa tudo ainda mais interessante. Será que Albert Camus morreu num acidente ou foi assassinado por causa das suas ideias? As perguntas continuam, e talvez a gente nunca saiba a verdade. Mas uma coisa é certa, o que ele deixou pra gente continua inspirando e provocando, nos fazendo pensar, questionar e viver com tudo. A história do Camus é um relembrete de que, mesmo quando a vida parece um absurdo, vale a pena viver e que as ideias, por mais perigosas que sejam para alguns, podem mudar o mundo. E aí, curtiu desvendar os segredos da vida de Albert Camus? Então deixa seu like, compartilha esse vídeo com a galera e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias incríveis. Qual outro personagem você quer que a gente explore? Deixa a sugestão nos comentários. Até a próxima!